Muitos cristãos creem na chamada maldição hereditária, que seria mais ou menos o seguinte: os pais têm o poder de amaldiçoar os filhos, sejam através de suas palavras ou de suas atitudes pecaminosas, e os pecados dos pais são inevitavelmente herdados pelos filhos. Para tanto, utilizam-se de versículos como Êxodo, capítulo 20, versículo 5, que diz: Eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Ou, conforme encontramos no livro de Números, capítulo 14, versículo 18, que diz: O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Essas passagens sugerem que Deus pune os filhos por causa dos erros dos pais. E associada a esta ideia está a crença na quebra de maldições, sendo que seus defensores dizem que é preciso repreender o espírito da prostituição, o espírito do adultério, o espírito homicida, o espírito da pobreza material e muitas outras. Para que as maldições de ancestrais sejam quebradas, deve-se repreendê-las com palavras de fé. No entanto, também vamos encontrar nas Escrituras passagens em que é declarado que o filho não levará a culpa pelo erro do pai. Como, por exemplo, Ezequiel capítulo 18, versículo 20, que diz: Aquele que pecar é o que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Também no livro de Jó, capítulo 21, versículo 19. Dizem que Deus reserva o castigo de um homem para os seus filhos, que ele mesmo receba, para que aprenda a lição. Há erros, contradições na Bíblia? Não. Dificuldades, sim. A série Passagens Polêmicas busca ajudá-lo diante de passagens difíceis, tendo por base a Bíblia Sagrada e sempre refletindo naquilo que nos é possível entender, com a humildade de saber que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós. Faço o convite para que você se inscreva em nosso canal, pr. Alex Deixe seu like e comentários. Nossa pergunta de hoje é: Deus punirá os filhos pelo erro dos pais? Existe maldição hereditária? Vamos começar explicando algumas passagens que apresentam dificuldade. Concordo com o pastor Luciano Peter Levitz quando afirma que Êxodo, capítulo 20, versículo 5, é um texto corriqueiramente usado para fundamentar a maldição hereditária. No entanto, é preciso compreendê-lo adequadamente. No versículo 5, o texto bíblico afirma que Deus castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração. Mas é preciso considerar também o versículo 6. Trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ninguém ousaria dizer que pelo fato de eu ser crente fiel, as próximas 1000 gerações de minha família serão abençoadas. É preciso observar que o texto apresenta uma linguagem figurada. No versículo 6, temos uma hipérbole, uma figura que expressa exagero. O sentido do versículo 6 é esse: Deus tem grande alegria em abençoar. Já o versículo 5 afirma que Deus castiga os pecados dos pais até a terceira e quarta geração. O pastor Isaltino Gomes, no seu livro A Atualidade dos 10 Mandamentos, afirma que a expressão até a terceira e quarta geração é um idiomatismo hebraico para designar algo intenso e longo, e não algo que se perpetua de pai para filho. Em linguagem figurada, os versículos 5 e 6 dizem o seguinte: Deus pune até a terceira e quarta geração, mas manifesta seu amor até 1000 gerações. O sentido é esse. O prazer de Deus não é punir, mas sim manifestar sua bondade. Portanto, o texto nada fala de maldição hereditária. Essa mesma análise se aplica ao livro de Números, capítulo 14, versículo 18, que diz: O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade,
e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Note que nesse caso os pais foram punidos, mas os filhos não herdaram o castigo dos pais. A prova disto é que os filhos permaneceram no deserto até que a geração dos pais passasse. Assim, logo que os pais morreram, eles puderam entrar na terra prometida. Daí a oração de Moisés no versículo 19. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, assim como a tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. Ou seja, o prazer de Deus não é punir, mas sim manifestar a sua bondade. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. As Escrituras nos provam que não há qualquer contradição nelas. No livro do profeta Ezequiel, encontramos uma passagem que explica exatamente que o prazer de Deus não é punir, mas sim manifestar sua bondade. Acompanhe com sua Bíblia o capítulo 18 do livro do profeta Ezequiel. O contexto histórico desse capítulo fala de Israel no cativeiro babilônico. O Senhor disse no versículo 2: que é que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Perceba que os israelitas se sentiam injustiçados, pois, segundo eles, estavam pagando pelos pecados de seus pais. Ou seja, eles estavam dizendo que sofriam por pecados que não cometeram. Os judeus estavam cobrando Deus acerca disso, argumentando que eles só estavam no cativeiro por causa do que seus pais haviam feito no passado. Em outras palavras, eles estavam alegando estar sob um tipo de maldição hereditária. Mas Deus respondeu ao povo de forma bastante clara nos versículos 3 e 4. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é esse que morrerá. No decorrer do capítulo 18, Deus explica detalhadamente o que os judeus tinham entendido errado. Permita-me dar nomes fictícios aos personagens dessa passagem para ficar mais fácil de entender. Entre os versículos 5 e 13, Deus dá o exemplo de um homem íntegro e justo. Vamos chamá-lo de João. Ele anda nos caminhos do Senhor. Porém, João tem um filho perverso e desobediente. Vamos chamá-lo de Paulo. Deus então diz que João, o homem justo, viverá. Quanto a Paulo, o filho iníquo, mesmo o pai tendo sido justo, esse filho será castigado e morrerá. Portanto, Paulo será culpado por sua própria morte. Entre os versículos 14 e 19, Deus avança em sua explicação, falando que Paulo também tem um filho. Vamos chamá-lo de Antônio. Mas Antônio não comete os erros de seu pai, Paulo. Ao contrário disso, Antônio olha para os pecados do seu pai, Paulo, e não os repete. Dessa forma, Deus afirma que Antônio não será castigado pelos pecados de seu pai. Daí que no versículo 19, Deus antecipa a pergunta que certamente o povo de Israel faria. Vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de guardar todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Eu concordo com o professor Daniel Conegero quando ele afirma que em Ezequiel, capítulo 18, claramente Deus ensina que a vida reta e justa, de acordo com os mandamentos do Senhor, torna o indivíduo livre de qualquer maldição hereditária. Sendo assim, Deus explica que seu juízo visita a iniquidade dos descendentes de homens ímpios que andam pelo mesmo caminho perverso de seus antepassados. Mas esse castigo divino vem sobre eles devido aos seus próprios pecados. Pecados estes que são similares aos que seus pais cometeram. O Senhor nos lembra na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo.
O diabo é aquele que está no mundo e Cristo é aquele que está em nós, os salvos. Pelo poder de Cristo, os cristãos já venceram o maligno. Somos guardados em Cristo Jesus, conforme lemos na carta de Judas, no versículo 1. Portanto, Satanás não tem poder para causar dano nenhum aos salvos. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14, declara que pela morte de Cristo, ele derrotou aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertou aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Você é livre. Não existe nenhuma passagem bíblica que evidencia a maldição hereditária. A maldição que existe é aquela de Gênesis 3, resultante do pecado de Adão e Eva, que afetou drasticamente toda a humanidade. Mas a obra de Cristo é suficientemente poderosa para nos livrar de toda maldição. Não é necessária nenhuma quebra de maldição, basta crer em Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.